Acesse creasp.org.br e saiba mais. Agora eu falei tudo. Oi, Vitor, como você está? Clica aqui para mim, fazendo um favor.
Ali para alguns momentos, mais vida, né? A última parada da científica, praticamente, foi em Israel. E eu me lembro lá no Kibbutz, que nós estávamos, por parte de mensagem judeu, portanto, eu não tenho essa parte de sou. E eu me lembro que lá em Israel, no Kibbutz, me perguntaram assim, essa pergunta eu repeti lá em Tocantins há umas 2 semanas atrás. 2 semanas, um pouco mais de 3. Teve um evento na cidade de Araguaína, onde o assunto era sustentável, programa ESG, coisa está pegando pesado, né? Bem, graças a Deus, né? Investidores internacionais, eles, de qualquer maneira, eles aportam capital para negócios que sejam sustentáveis, ambiental, social e que tenha governança, afinal de contas. Nós estamos falando de dinheiro, de pessoas e de meio ambiente, né? Lá nessa ocasião, antes de começar até a nossa conversa de hoje, eu perguntei assim dos fazendeiros, nossa, tinha que dar com o negócio lá, salvão, tá? Perguntei assim, o que você faz para atravessar o Rio Tocantins, lá, de uma ponta para outra? Araguaína, próxima a Palmas, 400 quilômetros, é perto de lá. 400 quilômetros de uma cidade para outra é considerado perto. Eu perguntei assim para eles, como que você faz para você atravessar de uma margem a outra do Rio Tocantins, lá próximo a Palmas? Só respondi. Era um brainstorm, né? Aqui em Piracicaba, a gente falou assim. Perguntei, um disse, ó, vou de lanche, de barco, jet ski. Eu vou com o meu barco particular, só lá tem capital, né? E são todas respostas certas, né? Você pode atravessar de uma margem a outra d'água do jeito que você quer. O tema era sobre inovação, tecnologia e gestão. Tem a ver um pouco com isso que a gente vai falar hoje à noite. Mas eu disse, tá tudo certo, você pode atravessar um barco, uma ponte, nadando, né? Em que pese a margem do rio Tocantins, lá tem quase 10 quilômetros, é uma coisa absurda, de Deus. E me perguntaram na sequência, e você, né? Como que você faz para atravessar de uma ponta a outra, de uma margem a outra? Aí eu respondi assim, bom, eu vou responder a moda dos meus ancestrais, eu vou atravessar de cajado. Eu bato o cajado e atravesso. Aí o pessoal perguntou assim, como assim? Falei assim, ó, toda inovação, todo processo criativo, toda a agregação de conhecimentos, saberes, toda coisa boa que é feita em prol de um conjunto social, sempre um pequeno milagre, sabe? Então, eu atravesso com o meu cajado, ou seja, para a gente inovar, tem que ter muito esforço, tem que ter aquilo que chama de milagre, alguma coisa que excede a própria natureza humana, aquela inspiração que às vezes não é só nossa, e não é mesmo, né? Vocês todos devem saber, nós não estamos sozinhos nesse universo, né?
Alguém pergunta, você acredita? Óbvio que sim. 5.000 anos de crença, né? Começou tudo lá saindo de Ur, né? E foi uma longa história até que nós pudéssemos chegar aqui. E quando a gente fala de metaverso, né? É interessante essa questão do metaverso, que hoje ela parece que está sendo bem propagada, todo mundo comenta do assunto, e de fato é interessante, tem muito negócio para ser feito, mas me lembra muito que em épocas antigas, que as pessoas sonhavam. Parece que hoje as pessoas não sonham tanto, sabe? Ou elas têm sonhos mais curtos, ou quando sonham intensamente. Mas parece aquele sonho, mas um sonho agora tomado o corpo, realizado. Então, o metaverso, na verdade, ele não é um outro universo. Ele é o nosso universo. É diferente, o que eu quero colocar aqui não é somente do aspecto tecnológico. É dizer que todas essas criações que estão nesse universo presente, criou-se um outro ambiente, um ambiente virtual, onde nós podemos sonhar, inclusive acordados, onde nós podemos pensar, simular, criar, pensar coisas com condições de contorno, dentro da engenharia a gente chama assim, mais apropriadas, de modo a mitigar riscos, e testar uma realidade que se possa colocar nesse mundo de fato real. Então, o metaverso é bacana, sabe? Mas a gente tem que entender alguns aspectos agora do ponto de vista do negócio. Nós, criaturas humanas, pessoas, nós gostamos de pensar. A gente gosta de criar. Vamos ver se não apita de novo aqui. Tenho medo de chegar aqui desse lado, né? Vamos ver se não vai dar aquele problema. E como que a gente faz para criar aquela questão que a gente chama, sabe, dentro da cultura Yiddish, dentro do judaísmo, para ser mais específico, toda criança é ensinada desde sempre a fazer duas questões: perguntar por que não e perguntar e se. Sabe, por que não? Sabe, em casa era muito comum, sabe? Então, quando a mãe da gente falava uma coisa, a gente respondia, por que não? Por que não? Quando você pergunta por que não, e quando você pergunta e se, você está criando o quê? Uma simulação de uma realidade. Está pensando em coisas, em outras propostas, quebrando o que a gente chama de algumas caixas e alguns paradigmas, para ter novas possibilidades. Aí, de repente, você pega essa questão e se, e o por que não, que são basicamente questões que são subversivas, né? Mas elas rompem com a realidade e criam novas possibilidades, e coloca num ambiente digital. Você tem basicamente aquilo que a gente chama de metaverso, que pode ser utilizado para diversas coisas: jogos, né? Propriedade, divertimento, entretenimento, educação. Amanhã mesmo tem uma palestra para ser feita, né? Não vai ser no metaverso ainda, vai ser pelo Teams mesmo, mas é quase isso, né? Mas o importante é de saber que tudo isso não deixa de ser o nosso próprio universo, só que virtualizado, com condições específicas para que nós possamos treinar as nossas habilidades e criar novas possibilidades. A gente tem que entender, eu acho isso bastante bacana, está tudo escrito aqui, é que eu não gosto muito de PowerPoint, eu gosto mais de conversar, eu gosto mais de falar com as pessoas. Mas pense o seguinte: uma das necessidades nossas, enquanto pessoas, é que nós tenhamos relacionamento. Só que nós, por circunstâncias da vida, nós temos muitos afazeres, não ficamos tão perto como antigamente. Antigamente as pessoas se conheciam muito mais facilmente. As cidades eram menores, a questão da urbanidade, ela trouxe vários benefícios, mas também trouxe um afastamento. Então, bastante difícil. Eu tenho, por exemplo, que dificilmente eu a vejo, ela mora em São Paulo, né? Cada vez que você vai para São Paulo é um planejamento estratégico, né? Você tem que criar quase uma tese de mestrado, né? Uma dissertação de mestrado, para pensar em chegar lá dentro do tempo e sobreviver e retornar. Como que a gente pensa em resolver essas coisas? Nós precisamos de contato. Nós queremos conhecer coisas e locais interessantes do mundo. Por exemplo, todos aqui têm vontade, eventualmente, de conhecer as praias lá do Tahiti, ou de dar um tour em Jerusalém, sei lá, ou conhecer, por exemplo, a Madrid. Só que às vezes nós não temos as condições, sejam elas econômicas, sejam elas físicas, ou sejam elas principalmente temporais. E aí tem uma coisa importante a falar: de todos os benefícios que nós temos nessa vida, de todos os bens que nós temos, o mais escasso de fato, né, e o mais valioso, mas também não tão atentado, é o tempo. E esse cada vez parece ser mais curto, né? E quando você perde R$100, você recupera. Quando você perde um dia, você não recupera.
Como essa questão do tempo ela fica muito exígua, imagine que você pudesse ter, então, uma congregação, né? Você pudesse visitar virtualmente uma cidade, você pudesse visitar virtualmente uma linha de produção, conhecer um ambiente um pouco inóspito, sabe? Numa simulação, talvez profissional. Que você pudesse ter uma reunião com seus familiares, mas não uma reunião apenas pelo telefone ou pelo WhatsApp, ou uma reunião via Teams, né? Uma reunião em que você tivesse o sentimento de realidade. Imagine que você pudesse ter isso tudo, essa realidade, só que de ponto virtual. Que você pudesse se encontrar numa praça com seus amigos, com suas amigas, com seus entes queridos, familiares, e conversar e discutir coisas. Isso é um pouco do metaverso. Até extrapolando um pouco a questão, sabe? Imagine que, inclusive, você pudesse ter uma conversa, um assunto, seja ele qual for, com pessoas que nem mais estão aqui, nesta nossa realidade. Isso também é o metaverso. Ou seja, existem várias situações em que você pode construir, seja ela para entretenimento, para questões sociais e profissionais, em que o metaverso pode ser utilizado. Alguns vão falar, poxa, mas o metaverso ele surge uma questão de jogos, né? Tem muita gente, eu particularmente, eu não, por incrível que pareça, sou da área tecnológica, mas eu não gosto muito de jogos. Eu gosto de programação e registro os jogos, porque eu tenho meu escritório de propriedade intelectual. Então, se vocês tiverem boas ideias, falem comigo. Mas alguns vão dizer que a questão do metaverso surge com jogos para melhorar a experiência do usuário, melhorar a experiência nesse divertimento. E, de fato, parece ser uma boa resposta. Mas é muito mais do que isso, né? Ele começa com essa questão, eu me lembro, talvez vocês se lembrem, não sei, existe um projeto chamado Projeto Natal, que foi a Xbox que lançou, era o Kinetics, não sei se vocês lembram, né? Isso é um projeto Natal porque isso foi desenvolvido aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, né? A galera muito boa nessa parte de software e de jogos. Aquilo parece ser, sabe, do meu ponto de vista, uma primeira introdução simplória, naturalmente, né? Até realmente interessante, daquilo que a gente chama de imersão numa outra realidade. Lá é uma realidade virtual, uma realidade aumentada, você joga, você se diverte. Isso tudo, se aumentado, você pode fazer o que nós chamamos de pseudo-realidade, fazer uma coisa lúdica, né? E está num ambiente totalmente à parte desse sistema, protegido, mas tendo experiências que não poderiam ser tidas da maneira real. Você pode ser quem você quiser, sabe? Daí tem aquela coisa interessante que surgiu lá nos anos 2000, talvez vocês se lembrem, do Second Life, né? O pessoal montava um avatar e ela era quem ela queria ser. Então tem algumas coisas até estranhas lá. Não deu muito certo essa plataforma, né? E, enfim, mas são todas tentativas. O que a gente tem que entender é que o metaverso ainda não está pronto. Não existe alguma coisa, eu vou comprar um metaverso hoje. E também não se faz em 7 dias. Isso é uma única só vez que foi feito. E a questão importante é que, nesse ambiente virtual, que está em construção, que ainda não se sabe o que é, existem coisas. Mark Zuckerberg, por exemplo, ele até muda o nome da empresa dele de Meta. Tem um problema com a marca ali, que tem muita empresa que chama Meta no mesmo segmento dele, que é a área de software, classe 42. Mas não é a única realidade ou a única possibilidade. E, por incrível que pareça, isso é interessante que eu vou falar agora. O metaverso não é uma experiência tecnológica. A tecnologia, na verdade, é o tijolo que constrói algo que é maior, algo que é demandado por uma situação e natureza maior, que é o anseio e os desejos humanos. Então, podemos entender que o metaverso também é uma necessidade social. Como dito anteriormente, fica muito difícil de você fazer uma viagem, muitas vezes, para encontrar ou conhecer alguém ou algo. No metaverso, você faz isso, obviamente, através de um processo de simulação. Você não vai... Só que a realidade é copiada, ela é construída de tal modo que parece, e é isso que é interessante, que parece que é verdade. Sabe? Existe, então, uma... E o termo que eu vou colocar aqui não é para ser pejorativo, não é para ser, digamos assim, um termo excludente da qualidade dessas novas tecnologias. Mas é uma falsa realidade, sabe? É uma realidade construída dentro de parâmetros desejados, programados, em função de suas afinidades. Então, diferentemente do mundo real, desse universo,
onde a probabilidade de fatos acontecerem, basicamente, ela é a mesma, seja para qualquer coisa. Num ambiente controlado do metaverso, você escolhe as suas experiências. Você pode ter a experiência que você quiser, seja ela qual for. E não estou aqui para fazer juízo de valor de qualquer experiência que seja. Mas o fato é que você pode se encontrar em universos específicos que têm a sua personalidade, que têm as suas características. A grande implicação nisso tudo, no meu ponto de vista como engenheiro, mas mais que engenheiro, como ser humano, é que você pode criar pequenas bolhas de verdades parciais, ou seja, várias realidades que são suas, que são do seu negócio. E isso é perfeitamente natural. A questão que se debate é que, dentro dessas realidades colocadas nesse metaverso, cada qual pode ter o seu universo, é que talvez você perca algumas experiências em função do não contato com outras realidades. Essas são as famosas bolhas. Vivemos isso não somente no nosso país, mas no mundo como um todo, onde cada qual fica no seu quadrado, com baixa ou pouca interação com os seus semelhantes. E quando essas interações acontecem, parece que elas acontecem de uma maneira não tão, digamos assim, adequada do ponto de vista da civilização. Então, uma questão filosófica que fica, né, inclusive um cunho social bem apropriado, é o como seremos quando todos estivermos, ou a maior parte estiver, nessas realidades construídas à la carte. É interessante esse termo. O metaverso pode ser um produto à la carte, sabe? Vai acabar o bandejão. O bandejão é vida real, sabe? A farofa da praia. Não sei se vocês curtem praia litoral, vai para Caraguá, você pega a cocanha lá e tal. Tudo, aquilo lá é o mundo real. No metaverso, você pode estar, por exemplo, numa ilha só sua, ou com os seus. Você não vai ter nenhuma importunação, mas perde algumas experiências da divergência. Aí entra uma frase interessante também da nossa, particularmente do meu, vou falar do meu povo, mas somos todos iguais, né? Mas da nossa crença, que diz que, tem um ditado interessante, eu quero ver como isso vai ficar no metaverso. Dizem que quando dois judeus se encontram, existem 3 opiniões diferentes. Eles divergem entre si e divergem de si mesmo, sabe? Então a gente gosta de discutir, divergir, discordar, para poder criar uma nova situação. No metaverso, pode ser que isso seja mais controlado, haja mais concordância. E o sim constante pode funcionar como açúcar, né? É gostoso, vicia, só que no fundo faz mal, não é verdade? Então é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Bom, mas vamos falar um pouco, né, sobre negócios. Então você tem uma empresa e você quer colocá-la no metaverso. O que significa isso? Primeiramente, você vai ter que ter uma plataforma para acesso a esse metaverso. Como você tinha antigamente, né, no começo da internet, um provedor de internet. Você tinha um provedor lá e você entrava na internet. É possível que você tenha, então, agora uma espécie de provedor para acesso ao metaverso. Você vai construir a tua empresa, vai construir teu negócio, vai construir a tua realidade, você mesmo, seu avatar, o seu alter ego. Acho que a psicologia tem bastante coisa para discutir sobre isso. E você vai poder viver lá, sabe? Você vai poder fazer negócios lá. Já que você fala de negócios, né? Há que se pensar como que acontecem as transações. E parece que as coisas já estão sendo estruturadas adequadamente para isso. Existem as criptomoedas, os NFTs, que são os tokens não fungíveis, né? Para fazer negócio, que vale dinheiro. Existe basicamente tudo que existe nesse nosso mundo, inclusive endereços, avenidas, ruas, onde você pode instalar a tua empresa, o teu negócio, a tua residência ao lado de uma grande marca. E mais interessante, lá no nosso escritório, eu tenho uma advogada, e ela trabalhando comigo, né, a Valéria, e ela disse que tem acontecido muito de pessoas requisitarem o registro de suas marcas e produtos, de negócios, no metaverso. E isso também é possível. Você pode ter uma marca registrada neste universo, e esse registro, de acordo com a legislação vigente no Brasil, é feito no INPI, e você pode ter sua marca registrada no metaverso também. De repente, você nem precisa ter a marca registrada nesse mundo real, fica só no mundo virtual. Essa é uma questão interessante. Essa é uma coisa que acontece e que pode, de fato, e vai tomar corpo. Particularmente, sabe,
quando a gente fala desse tema, me parece muito semelhante à eletricidade lá no século XIX, né, XVIII, quando começa com essa descoberta. De fato, não existe um posicionamento, essa é a minha opinião particular aqui, de que isso é ou não é adequado a nós. Isso é ou não é adequado a nós enquanto seres humanos e pessoas. Tudo é, sabe? Todas as tecnologias. Inclusive, é interessante que a palavra técnica, tecnologia, né? Tecnologia, de grego, significa, na sua fonte, o estudo de artes. Então, tecnes, em grego, no latim, significa arte. Então, todas as artes, todas as criações do intelecto humano, num primeiro momento, elas são o que são, sem um juízo de ser favorável ou desfavorável. Isso quem diz somos nós, enquanto grupo social, utilizando dessas coisas que nos são colocadas e criadas por nós mesmos. Mas o fato é que o metaverso, como colocado, esse ambiente virtual superestruturado, ele está dando apenas os seus primeiros passos agora. Não tem retorno, é um caminho sem volta. É possível que cada dia que se passe, novas coisas aconteçam. Nós não sabemos. Então, qualquer pessoa, poderia ser o Mark Zuckerberg aqui, sabe? E falar, o metaverso é isso, incorre num grande engano, porque de fato nós não temos ainda a concepção do que ele vai ser. Talvez do que ele seja, o que pretende ser, uma leve situação de pensamento. Mas para que serve e como se desenvolverá, não sei, sabe? Nós não temos essas respostas. O fato é que dá para ganhar dinheiro, dá para viver, dá para passar o resto da vida lá, sabe? Mas como que o seu, digamos assim, o corpo físico vai ser cuidado, é uma questão interessante. Recentemente, estava conversando com uma colega nossa da Universidade de São Francisco, ela trabalha no hospital universitário de lá. Lá tem um pessoal de fisioterapia. E uma questão que o pessoal da fisioterapia estava levantando, olha o negócio acontecendo, a gente sempre tem que pensar do ponto de vista de negócio. Os fisioterapeutas estavam pensando, teve uma aluna lá especificamente falando, que tem trabalhado com uma seguinte ideia, ela fez a seguinte questão: já que as pessoas vão passar muito tempo da sua vida no entretenimento nesse mundo virtual, trabalhando nesse mundo virtual, ou seja, sua mente vai estar nesse local digital, mas existe um corpo físico por detrás, né? E essa fisioterapeuta bem colocou essa aluna ainda, né, no fim do curso, e como a gente cuida dessa pessoa que está ainda nesse mundo, né, que o corpo precisa de certas situações. Por exemplo, nessa conversa, nesse assunto, esse grupo de alunos, alunas especificamente, tem pensado em algumas terapias específicas para aqueles que passam muito tempo numa mesma posição enquanto a sua mente está viajando, flutuando aí nesse mundo virtual. Então, algumas técnicas de fisioterapia, alguma coisa assim. De repente, isso pode virar um negócio. Como que fica a questão? Olha que coisa interessante. Como que fica a relação de negócio? Vamos imaginar o seguinte, isso é uma questão que tem que ser levantada. Se você tem, por exemplo, uma fábrica, uma cadeia de produção de veículos, você provavelmente, né, não vai querer que a maior parte das pessoas fique no metaverso, vai querer que elas comprem um carro para poder usar. Então, há ainda uma discussão, e agora fica uma coisa bem interessante, de várias economias que convergem. A economia do mundo real e uma economia do mundo virtual. Não vai ser fácil essa luta, essa guerra. A gente não sabe exatamente como vai se desdobrar, mas existem interesses de ambos os lados. Obviamente, produtos relacionados ao metaverso, é uma indústria poderosa que é de tecnologia, mas a indústria tradicionalista de corpos, a indústria tradicionalista de objetos, de situações do mundo real, ela não entrega os pontos tão fácil. Se alguém pergunta como que funciona tudo isso, né? Não sei, sabe? A gente também não tem essa resposta, né? A gente entende que existe uma coisa associada ao metaverso que já começou e vocês já sabem desse termo. Rapidamente, para a gente poder concluir. Mais ou menos, e como que surge, né, tudo isso? Nos anos 90, 80, até um pouco antes, para dar uma história bem rápida sobre isso. Mais ou menos nos anos 70, 1978, aconteceu uma coisa interessante no mundo. Acho que vocês não se lembram, sabe? Ou não estudaram, ou se estudaram esqueceram. Ninguém é obrigado a lembrar essas coisas. Mas no ano de 1978, né, houve uma crise no mundo, crise do petróleo, né?
Lá no Irã, houve uma espécie de golpe de Estado e as coisas ficaram mais caras. Depois, nessa situação toda, a indústria automotiva ela teve que se recontextualizar-se. Os carros não poderiam ser mais a moda americana, grandes e gastões. Vem, então, uma empresa japonesa que já tinha um sistema de produção bem adequado, interesse em novos mercados, que era a Toyota, e consegue o mercado japonês. Nesse contexto, dentro do sistema Toyota de produção, se começa a princípios e coisas que nós vamos ter associado com um jeito diferente das pessoas pensarem no pós-guerras do Vietnã, no caso dos Estados Unidos, que era da exclusividade nos artigos que eu quero comprar. Então, a gente sai de uma revolução social, de costumes, e entra numa outra que, meio que equivocadamente, se chama de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Com toda a franqueza desse engenheiro que vos fala, indústria 4.0 e quarta revolução industrial, eles são termos muito parciais. Na verdade, o que acontece a partir dos anos 80, antes da questão da epidemia do HIV, é uma revolução de costumes. As pessoas elas passam a ter dois objetivos em relação ao seu meio de consumir. Primeiro, o primeiro objetivo, eu quero ter o acesso, sabe, mais do que a posse. Isso começa nos anos 80. E eu quero que esse acesso seja personalizado à minha pessoa. Então, você tem duas características interessantes. Acesso personalizado. Mais ou menos como se fosse uma produção artesanal, só que com custo de produção em massa. Disso tudo, a gente tem uma coisa chamada revolução de costumes, revolução social. Todo mundo aqui vive essa realidade. Todo mundo aqui tem nos seus celulares aplicativos dos mais diversos. Você consegue qualquer coisa com um aplicativo, basicamente. Eu me lembro que há 5 anos atrás eu disse, se você tem o iFood, o Uber, né, ou qualquer outro tipo de aplicativo de banco no seu celular, você já está inserido nessa revolução de costumes. Porque você quer a acessibilidade customizada ou adaptada à sua personalidade. Ora, para você ter acessibilidade customizada diante de coisas materiais, há que se ter novos meios de produção, que é o que as indústrias estão promovendo ali. Só que só isso não basta. Aí tem um ponto interessante. A realidade, ela tem um limite físico no sentido de entrega dentro de questões econômicas apropriadas para a massa, para a maior parte das pessoas. E se pensa uma coisa interessante, e se nós tivermos essa customização, essa acessibilidade no meio digital? Então você consegue transferir, porque o que nós pessoas queremos é que os nossos desejos, que as nossas vontades, elas sejam atendidas. E de repente você pode atender um anseio, um desejo, uma vontade, não necessariamente nesse mundo físico, em função de questões econômicas e de acesso, mas nesse mundo virtual. E aí se constrói um outro universo, que na verdade é dependente deste, mas que vai te propor experiências que talvez não fossem possíveis nesse mundo real. E essas coisas, então, elas não são somente tecnológicas, como falado. São coisas relacionadas ao grupo social, às questões relacionadas à pessoa. Eu me lembro, conversando uma vez com uma psicóloga lá da Universidade de São Francisco também, eu trabalho lá, conversando com uma professora, ela me disse que uma das linhas de pesquisa dela, na época, faz uns 3 anos já, era em relação ao comportamento das pessoas. Aí, a pergunta que ela fazia no processo, resumidamente colocando aqui, era: quanto tempo você fica com um determinado artigo, com determinada coisa, ou mesmo em determinado relacionamento? A resposta das pessoas era: fico enquanto estiver bom. Só fico enquanto estiver bom. Essa questão da fidelização, observe que eu não estou querendo criar juízo, e nem estou falando de relacionamento intrapessoal, mas da fidelização do indivíduo com as suas experiências, seja elas quais forem, ela tem se tornado muito flexível, ela tem se tornado, digamos assim, bastante adaptável, colocando um termo. Em outras palavras, se eu não gosto mais, eu descarto, eu pego outro, eu tento outro. Não existe fidelização. No passado, seus avós, possivelmente seus pais, eles tinham uma marca de carro que falava que consertava com arame e alicate. Certa vez, numa sala de aula, eu escutei um aluno falar: mas quem disse que eu quero um alicate e um arame? Eu quero ter acesso ao veículo e ir para lá para cá. Essa é a questão interessante. Então,
o metaverso parece ser um ambiente adequado para que você possa ter as suas experiências, senti-las, repensá-las e substituí-las, sabe? É algo que parece que deixa a culpa de lado. Então, me parece, ao mesmo tempo, uma espécie de libertação, mas parece que também é um pouco de outra prisão, né? Não sei. Como eu disse, né? São bastante os aspectos. Resumidamente é isso, gente, né? O que é o metaverso e como isso se encaixa na gente. Negócios. Muitos não poderão ser feitos. Vocês ouvem falar muito de criptomoedas, isso é só a ponta do iceberg. Muitas coisas serão desenvolvidas, mas basicamente pense, tudo aquilo que existe nesse mundo real poderá existir no seu verso, no metaverso. Como se integrar nisso? Talvez seja uma coisa a ser pensada. Para quem gosta desse tema, né, eu quero trabalhar nisso, eu recomendo que estude algumas linguagens específicas de programação, faça alguns cursos específicos para você ser na minha época a gente chamava de programador, desenvolvedor, né? Agora estamos falando de DevOps, né? Seja isso, aprenda Python, aprenda Django, aprenda qualquer coisa relacionada a linguagens específicas. E, curiosamente, a gente fala de Python como linguagem, o Python foi desenvolvido em 94, né? Na Universidade de Califórnia, ninguém deu bola. Agora parece que está na moda de novo. Tanto que está na moda que eu estudo, né? Mas, enfim, é de 94. Possivelmente vocês não eram nascidos, muitos de vocês, em 94. É desenvolvido lá, o cara fez, o negócio não deu certo, deixa lá. O Django é a mesma coisa, né? Só que o Django Node é para frames da internet, não é isso? Então, galera, acho que é isso aí. É com vocês agora, it's up to you, sabe? Mas pense, metaverso é uma janela de oportunidades, mas a gente não sabe o que tem do outro lado totalmente. Só não pode ficar preso lá. Da minha parte é isso, pessoal. Tem um vídeo aqui só que eu queria colocar para mostrar para vocês, da minha área, eu sou engenheiro mecânico, né? O que a gente faz? Última parte, eu acho que tem um vídeo. Não tem importância, sabe? O som está no metaverso. O som está no metaverso. Olha lá, dá o play para gente. Esse aqui é um software que a gente usa da Siemens. Siemens and NVIDIA are partnering to advance industrial digital twins in the metaverse, opening a new era of automation for manufacturing. In this demonstration, we see how the expanded partnership will help manufacturers respond to customer demands, reduce downtime, and adapt to supply chain uncertainty while achieving sustainability and production targets. By connecting NVIDIA Omniverse and the Siemens Accelerator ecosystem end-to-end, we will expand the use of digital twin technology to bring a new level of speed and efficiency to solve design, production, and operational challenges. Siemens Accelerator offers the industry's most comprehensive digital twin and includes best-in-class software for digital manufacturing, collaboration, design, and industrial operations. Omniverse, based on the open standard of Todos os USD. parâmetros de processo de produção, todas as circunstâncias, todas as variáveis, todas as possibilidades, elas são calculadas. E dentro de tudo isso, nós escolhemos qual que é melhor, e qual que é melhor a gente bota na fábrica do mundo real. Porque ainda a gente precisa de mundo real para produzir comida e para produzir coisas. Isso aqui. Essa primeira imagem é sem a renderização. A segunda é com renderização, para dar aquele aspecto de real. Mas tudo é virtual, tá? Isso é um software. Eu tenho esse software, quem quiser, né? A licença educacional você consegue também, basta você entrar em contato com a Siemens e pedir, eu quero uma licença do Plant Simulation. Você vai ter. Você vai poder começar a fazer isso. É fácil, é só entender como funciona. Mas isso é um metaverso de fábrica, de indústria. Está tudo colocado ali. Qual que é a diferença? Ao invés de eu ficar tentando, testando, fazendo no mundo real, que gasta dinheiro, eu perco tempo, eu faço simulação no mundo virtual. Não fica legal? Né? Fica bem bacana. Agora, imagine que não seja uma fábrica, seja uma festa. Você bota o seu óculos de realidade virtual, você vai para a festa e dança sozinho. Aí, para quem é dos anos 70, aí vai fazer que nem o Billy Idol, Dance with Myself, né? Aquela música, Dance with Myself. Vai dançar sozinho, porque não vai ter ninguém. Mas é isso, galera, né? Não quero tomar tanto tempo de vocês. Espero que tenha sido legal. Quem quiser saber mais, tem os contatos lá atrás, quer ver? Ó? Acho que lá na apresentação tem os nossos contatos. Se quiser passar lá para frente, deve estar algum ponto ali, né? Tá aí, ó. Esse sou eu, né? E aquele telefone lá, tá tudo de propósito ali, tá? 1072-3800, tem um estudo cabalístico ali, né? Moçada, obrigado aí pela
pela presença de vocês. Espero que a gente possa ter novas prosas. E vamos ajudar a criar o metaverso, mas sem destruir esse, tá? Porque esse só tem um. O metaverso pode ter vários. Valeu? Obrigado, gente. Caso tenha alguma pergunta, alguma questão, fique à vontade, né? Até meia-noite é hoje.